Se você olhar o mapa da América, veremos claramente a ligação terrestre entre a América do Sul e a América Central. É bem fácil notar a conexão de terras nesta região. É possível perceber também que existem muitas estradas e rodovias em todas as Américas. Inclusive, existe a rodovia Pan-Americana, que faz a ligação de inúmeros países do continente americano. Ela parte de Prudhoe Bay no Alasca, no extremo norte, e vai até Ushuaia, na Terra do Fogo, um dos pontos mais ao sul da América. Dito isso, quem nunca imaginou uma viagem de carro, ou mesmo de moto, por todo o território americano? Parece uma boa ideia, não é mesmo? Mas pode não ser tão boa assim, pelo menos para quem pretende atravessar um pequeno trecho que existe entre os países Colômbia e Panamá. Esse lugar é conhecido como o Estreito de Darien. Se você procurar no Google Maps uma rota partindo de qualquer lugar da América do Sul até os Estados Unidos, verá que não existe nenhuma rota disponível. Se tentar uma rota terrestre até o norte, partindo do Brasil, por exemplo, sua expedição muito provavelmente irá até aqui, na cidade de Turbo, na Colômbia. Mas por que até aqui? Bem, é aqui que termina a rota sul da rodovia Pan-Americana. No total, ela tem uma extensão que varia entre 24.000 e 48.000 quilômetros, e cruza, de norte a sul, toda a América. Mas nem toda a América. Infelizmente, na fronteira entre a Colômbia e Panamá, nos deparamos com o Estreito de Darien. O Estreito de Darien é um grande pântano, repleta de florestas separando a província de Darién, no Panamá, do Parque Los Catios na Colômbia, dividindo as duas Américas. Essa região mede pouco mais de 160 quilômetros de comprimento e cerca de 50 quilômetros de largura. Essa região florestal é uma lacuna de quase 100 quilômetros onde não há estradas, e nem caminhos transitáveis por terra, deixando viajantes de moto e carro presos na Colômbia, forçando-os a seguir por mar, ou mesmo por via aérea, abandonando a rodovia Pan-Americana que, teoricamente, deveria fazer a ligação entre os dois países. Mas então, se é uma floresta de apenas 100 quilômetros, por que nunca construíram o restante da rodovia, ou qualquer outra estrada ligando os dois países? Bem, muito já foi especulado sobre a construção de estradas naquela região. Estradas e ferrovias muito mais complexas já foram construídas antes, o que descarta que seja uma simples questão de engenharia. O que acontece é que, infelizmente, a construção esbarra em diversas questões humanas, políticas e ambientais. A primeira questão complexa são as divergências políticas entre a própria Colômbia, Panamá e América do Norte. Aparentemente, não temos nenhuma política para desenvolvimento neste sentido. Apenas como exemplo, em todas as vezes que haviam planos para se construir estradas na região, elas nunca foram adiante. Acredita-se também que os países da América Central e do Norte, como o próprio Estados Unidos, por exemplo, não é inclinado a uma construção, pois fatalmente facilitaria a imigração ilegal, contrabando e o tráfico de drogas. Além disso, precisamos relembrar das dificuldades e complicações em construir qualquer coisa no meio de uma selva. Não somente o terreno acidentado com pântanos, rios e morros, sendo difícil de transpor, como também as doenças tropicais e o ataque de animais presentes na fauna local. Podemos lembrar, por exemplo, o quão difícil foi construir o próprio Canal do Panamá, ou mesmo a Estrada de Ferro Madeira-Mamoré. É possível que em uma eventual estrada, poderia ter um custo humano altíssimo, algo que desestimula qualquer esforço neste sentido. Outra questão complexa é que o Parque Nacional do Darien é uma reserva ecológica e conta com uma fauna e flora de alta biodiversidade, tendo sido inclusive decretada como Patrimônio Mundial pela Unesco. Especula-se que a construção de uma via no meio da floresta traria um impacto incalculável para o meio ambiente. Além disso, o Darien abriga povos indígenas como, por exemplo, os Cunayala, os Madugandi e os Uargandi, que permanecem de certa forma isolados do homem branco. Esses mesmos povos já se posicionaram em diversas ocasiões,
sendo contra a construção de qualquer estrada naquelas proximidades. Além de todas essas questões, outra situação muito difícil que encontramos são os grupos armados e traficantes de drogas. Podemos destacar grupos como as Farc e a AUC, que se encontram naquela região, ambos envolvidos em disputas políticas, em meio aos também fortemente armados traficantes de entorpecentes. Com isso é fácil concluir que o Darién é uma região perigosa com a possibilidade real de conflito armado. E com tudo isso, infelizmente, o Darién tem uma outra faceta humana que é um tanto cruel. Apesar de todos estes perigos e complicações, todos os anos, imigrantes ilegais vindos de diversos países arriscam-se atravessando essa região de mata fechada a pé, em direção aos Estados Unidos, rumo à esperança de uma vida melhor. Somada a todas essas características, fica claro que o Darién é uma região de extrema dificuldade para se atravessar, tendo todos os ingredientes para afastar pessoas comuns deste lugar inóspito. Mas não é bem assim. Todos os anos milhares de viajantes e mochileiros vêm para a região do Darién atraídos por essa aura de perigo e aventura. A fama de floresta intransponível levou muitos aventureiros a tentar a façanha de ultrapassar esta selva fechada, seja indo a pé ou usando algum veículo. Porém, nem todos conseguem. A primeira travessia de veículos através do estreito que se tem notícias foi de uma Land Rover junto a um Jeep da expedição Trans-Darién, tripulados por 2 panamenhos, um inglês e um australiano. Eles deixaram Chepo no Panamá, em 2 de fevereiro de 1960 e chegaram a Quibdó, na Colômbia, em 17 de junho de 1960, uma média de 200 metros por hora em mais de 136 dias de viagem. Mesmo assim, ainda foi necessário utilizar barcos para auxiliar na travessia. A primeira travessia feita totalmente por terra do Darién foi a de um ciclista britânico Ian Bell, que veio de Cabo Horn no extremo sul da América, e cruzou o trecho entre Colômbia e Panamá a caminho do Alasca, entre 1971 e 1973. E Bell completou sua travessia do estreito acompanhado por mais 2 ciclistas da Nova Zelândia. Você já ouviu falar da Deep Web? Quando falamos de computadores e acesso à internet, a maioria de nós está plenamente ambientado. Frequentemente, acessamos muitos sites com conteúdo diverso e aberto ao grande público. Além disso, se precisarmos de alguma informação e não soubermos qual site acessar para consegui-la, lá estará o Senhor Google para nos ajudar, certo? Você já deve inclusive ter ouvido aquela famosa frase: se não está no Google, é porque não existe. E de certa forma essa frase faz todo sentido, afinal de contas o Google é capaz de catalogar e listar todo e qualquer conteúdo presente na internet, certo? Bem, nem tudo. Se você é como a maioria das pessoas, que usa basicamente mídias sociais, aplicativos de mensagens e acessa portais de notícias, muito provavelmente tudo que você acessou na internet faz parte do que chamamos de Surface Web. A Surface Web é basicamente todo esse conteúdo diretamente visível ou não, da rede da internet comum, sites comuns como YouTube, Facebook e qualquer conteúdo na rede principal da web. Mas, em se tratando de internet, podemos dizer que ela possui bem mais conteúdo do que isso, de modo que ela não fica restrita simplesmente ao conhecido protocolo HTTP. Mas o que é a Deep Web então? E onde ela está? É bem comum encontrar informações duvidosas sobre a Deep Web na internet. Ela é frequentemente definida pelo seu termo em inglês, que quer dizer internet profunda, ou relacionada ao seu conteúdo, que fica invisível aos buscadores comuns. Mas isso não é exatamente a Deep Web, porque tanto conteúdos visíveis quanto os que dependem de senhas e outros níveis de acesso também fazem parte da mesma rede da Surface. O mais correto seria definir
que ela é um conjunto de redes que utilizam protocolos que garantem descentralização e anonimato. Um dos maiores mitos sobre a Deep Web é que ela funciona em um sistema de camadas, onde partindo de sites comuns, como Google, Twitter e Facebook, que se encontram visíveis na suposta superfície, iríamos descendo por essas camadas em diversos endereços até encontrar sites mais obscuros. Além disso, especulam que conforme sua capacidade de dedução e conhecimentos de informática, seria possível atingir conteúdos secretos ou não convencionais, e até mesmo conseguir chegar em sites com conteúdo ilegal. Mas não é assim que funciona. Para começar, como dito antes, estamos falando de redes diferentes. O conteúdo das redes da Deep Web é acessado através de outros protocolos, além de funcionarem de formas um pouco mais específicas em relação ao que estamos familiarizados. Na Deep Web existem diversas redes. As principais são Onion, Freenet e 2P e ZeroNet. Essas muitas redes não compartilham conteúdo ou conexão entre si, de modo que não podemos dizer que existe uma hierarquia de camadas entre elas. Mas qual a diferença entre a Deep Web e a internet comum? E para que ela serve? Bem, a principal diferença entre essas redes da Deep Web e a internet comum é o modo de funcionamento. Na web comum, o seu computador acessa conteúdo de um provedor central e pega informações de sites de forma centralizada e rastreável. Já as redes da Deep Web são na verdade uma série de computadores acessando e trocando informações entre si, sem servidores centrais e de forma anônima. A principal vantagem da internet obscura é que ela serve para compartilhamento de informações feitas de forma privada, porém, com mais dificuldade para navegar e acessar conteúdo. Já a navegação na web comum é o oposto, navega-se facilmente, porém com pouco nível de anonimato. A navegação pela Deep Web geralmente se faz por navegadores especiais como o Tor, por exemplo, ou reconfigurando as opções de rede para que possamos acessar e abrir protocolos de rede diferentes. Outra diferença é a forma de navegação, visto que não existem mecanismos de buscas e grandes portais que centralizam as informações como vemos nos buscadores da web convencional. O melhor que existe são os repositórios de link, alguns separados por tema, outros não, como por exemplo, a Hidden Wiki. O próprio endereço dos sites em si já é um desafio, porque eles são um conjunto de caracteres agrupados sem uma ordem lógica aparente. Outro mito sobre a Deep Web é que o simples fato de você se conectar, você já estará exposto a uma série de conteúdos ilegais e sites macabros, e que conteúdo assustador irá aparecer na sua tela. Não é assim que funciona. Como vimos, a navegação é bem mais difícil por essas redes descentralizadas, de modo que você tem que saber exatamente o que está fazendo para acessar. Além disso, devido à forma como a navegação ocorre na Deep Web, ela geralmente é mais lenta que a da web comum. Muitos dizem que navegar na Deep Web é como utilizar a internet dos anos 90, tanto pelo modelo dos sites, como pela velocidade de tráfego de dados. Boa parte dessa lentidão ocorre porque, para garantir o anonimato, o navegador faz requisições em diversos computadores ao redor do mundo, camuflando a origem do acesso. Desse modo, a possibilidade de se rastrear uma conexão se torna muito baixa. E é exatamente por conta deste alto sigilo que a Deep Web traz algumas das maiores controvérsias. Isso porque, infelizmente, pessoas mal intencionadas utilizam deste anonimato e privacidade para cometer crimes cibernéticos. É possível encontrar de tudo: venda de drogas, armas, mercenários de aluguel, conteúdo com violência explícita e uma série de coisas oferecidas de forma totalmente ilegal. Mas nem só de conteúdo ilícito essas redes são formadas. Pessoas que vivem em nações com regimes autoritários utilizam a Deep Web para fugir da censura dos governos locais, a qual é imposta via web comum, e dessa forma acessar informações que são proibidas em seu país. Muitos ativistas e grupos de hackers como o Anonymous, por exemplo, utilizam-se dessas ferramentas descentralizadas e ocultas para agir garantindo sua segurança, revelando assim coisas que jamais viriam a público com medo de represálias, como é o caso de materiais veiculados no Wikileaks. Pode parecer muito exagerado essas preocupações com privacidade na internet para pessoas comuns, mas vale recordar do que foi revelado no caso Snowden em 2013.
tal acontecimento levou muita gente a reconsiderar sobre o quão seguro é acessar a web, e que certas medidas do governo podem atentar contra os direitos de seus cidadãos. Outra percepção positiva da tecnologia encontrada na Deep Web é que, de certa forma, ela teve efeitos muito satisfatórios e maiores do que o que podemos ver. Surgimento de movimentos sociais pró-liberdade e direitos civis, iniciativas de web descentralizadas, Bitcoin e outras moedas fora do controle governamental e corporativo começaram a ganhar força. Apesar de todas as polêmicas e controvérsias e questões relacionadas à Deep Web, ela existe para lembrarmos que temos muitos problemas, mas que sem um mínimo de liberdade nunca encontraremos as soluções. Existem muitos lugares fascinantes no mundo. Seja pelas belezas naturais, pela cultura peculiar de seus habitantes, ou mesmo por serem lugares perigosos e cheios de aventura. Um desses lugares particularmente desafiador é o Monte Everest. Localizado na Cordilheira do Himalaia, que é uma região montanhosa nas fronteiras da China e Nepal, que se estendem entre Índia, Butão e Paquistão. Sua altitude é de 8.848 metros. O Monte Everest é a montanha mais alta do mundo em relação ao nível do mar, e é também um dos principais pontos turísticos do planeta. Anualmente, entre 200 e 300 alpinistas tentam realizar o feito da escalada naquele que é conhecido como o pico mais alto do mundo, partindo pelo lado nepalês. E tão impressionante quanto o tamanho do feito de se chegar ao cume do Everest, é o tamanho do risco envolvido nesse feito. Isso porque aproximadamente 300 pessoas já morreram ao tentar escalar a montanha. E tão assustador quanto isso é saber que muitos dos corpos desses montanhistas ainda estão espalhados no monte em meio à neve. Everest. Green Boots. A Rota da Morte. Sim, infelizmente, o Monte Everest está cheio de cadáveres. Não conhecemos o número real, mas estima-se que desde 2015 a somatória chegue a quase 300 corpos espalhados pela neve da montanha. Chegar ao topo está entre o desejo de muitos alpinistas, mas, como é possível perceber, esse desejo faz com que eles se submetam a condições muito perigosas. Mas o que torna a escalada do Everest tão perigosa? Estima-se que mais de 8.000 pessoas tentaram escalar a montanha até 2018. Destas, só pouco mais de 4.800 tiveram sucesso, enquanto 288 morreram tentando. E o motivo de haver tantos mortos e muitos desistentes é o fato de que existem muitas adversidades que acabam acometendo os escaladores. Doença da altitude. Além do seu terreno perigoso e inclinado, um dos motivos que a levam a ser tão perigosa é a chamada doença da altitude. A doença da altitude, também chamada de doença aguda da montanha, pode começar quando a pessoa atinge uma altitude de cerca de 2.440 metros. Os sintomas incluem náusea, dor de cabeça, tontura e exaustão. A insuficiência de oxigênio é a raiz desta doença. No acampamento base do Everest, que fica a uma altitude de 5.400 metros, os níveis de oxigênio estão em cerca de 50% do que estão no nível do mar, e caem para 1/3 no topo do Everest. A doença da altitude pode levar a edemas pulmonares ou cerebrais, que é o acúmulo de líquido nos pulmões e no cérebro. Esse acúmulo pode resultar em perda de coordenação, e até mesmo levar ao coma e à morte. Essa doença é atualmente a terceira maior causadora de mortes no Everest. Mudanças bruscas de temperatura.
As temperaturas nessa montanha são outro agravante quando falamos dos seus perigos. Afinal, no topo do Everest, as temperaturas podem chegar a menos 60 graus Celsius, com ventos gelados e cortantes, o suficiente para causar hipotermia em alguns dos alpinistas. Por outro lado, durante a subida, as temperaturas podem ultrapassar os 38 graus Celsius, ou seja, os alpinistas devem estar preparados para os dois extremos de frio e calor. Avalanches. Avalanches na montanha são a maior causa de morte no Everest, registrando um número de 77 casos. A segunda maior causa de mortes no Everest são as quedas, com 67 ocorrências, seguida da doença da altitude, com 32. Só em 1996, 15 pessoas perderam a vida ao tentarem descer da montanha devido a uma avalanche, fazendo com que esse se tornasse o ano mais mortífero para os escaladores. E por mais triste que pareça, esses corpos ainda estão lá junto com muitos outros que nunca serão removidos. Mas antes de tudo, é importante refletir sobre o porquê de as autoridades abandonarem os restos mortais dos alpinistas no Everest. Além do alto custo financeiro para a remoção, o local possui por natureza um clima adverso, que impõe muitas dificuldades logísticas a quem quer tirar os corpos da montanha. Além disso, os corpos sempre estão congelados, fazendo um esquife pesar quase 2 vezes mais que o normal. Isso implica que seja preciso de 6 a 8 pessoas para cavar ao redor do gelo, e assim carregá-lo para fora da montanha. Por mais que muitos dos corpos sejam visíveis, outros ficam escondidos na neve. No entanto, isso vem mudando no contexto climático atual. Segundo Angit Sherin Sherpa, ex-presidente da Associação de Montanhismo do Nepal, em entrevista para a BBC, ele diz: por causa do aquecimento global, o manto de gelo e as geleiras estão derretendo rapidamente e os corpos que permaneceram enterrados durante todos esses anos estão sendo expostos. Ainda levando em conta que é na parte mais alta do monte que está concentrada a maior parte dos cadáveres das vítimas, torna qualquer tentativa de resgate ainda mais complicado. Dado este cenário, todas essas fatalidades de tentativas de escalada mal sucedidas vão permanecendo no caminho. Assim, os mortos que estão expostos na neve passam a fazer parte da trilha, servindo de ponto de referência para os novos exploradores que sabem que estes corpos permanecerão no percurso por muito tempo. O mais notório de todos é o caso de Tizé Ompaujor, ou Botas Verdes. Por quase 20 anos, o corpo dele, localizado próximo do cume do Monte Everest, serviu como um marco na trilha para aqueles que tentam conquistar a montanha mais alta do mundo por sua face norte. Muitos perderam as suas vidas no Everest, e, assim como Paujor, a vasta maioria deles permaneceu na montanha. Mas, o corpo de Paujor se tornou o mais conhecido. O alpinista indiano estava escalando a montanha, junto com membros da Polícia de Fronteira Indo-Tibetana, no dia 10 de maio de 1996, quando uma nevasca muito forte atingiu o local. O evento ficou conhecido como o Desastre de 1996 do Monte Everest. Além dele, mais 8 pessoas morreram naquele dia. O corpo leva esse nome devido às botas que utilizava quando aconteceu a tragédia. Os calçados verde neon de cor chamativa fizeram com que ele se tornasse um ponto de referência bem conhecido por quem realizava a trajetória durante a escalada. Ele havia falecido em um dos pontos mais importantes do Everest. Não se sabe muito mais sobre o alpinista. Acredita-se que ele tenha vindo de uma região da Índia denominada Ladakh, e que morreu com apenas 28 anos. Para tornar tudo ainda mais macabro, o corpo simplesmente desapareceu no fim de 2014, e até agora ninguém sabe onde ele está. As próprias autoridades do Nepal e da China disseram que não houve nenhuma operação de resgate envolvendo a retirada do corpo dele da montanha.
belo dia na história de nosso planeta, a humanidade viveu sobre a Terra, sem muito entender como funcionava o mundo que nos cercava. Dadas as necessidades naturais da nossa espécie, começamos a nos deslocar, alcançando novas terras, colhendo novos recursos e desbravando outros horizontes. Quando não havia mais terra a descobrir, nós nos lançamos aos mares em busca de novos mundos. Depois de tanto navegar, buscamos novas possibilidades conquistando nossos céus. E quando não haviam mais terras, mares ou céus a desbravar, encontramos nossa última fronteira. Humanidade no espaço. Conseguiremos viver fora da Terra? Por mais que não pareça um problema imediato, nossa espécie irá enfrentar diversos problemas no futuro. Guerras nucleares, mudanças no clima, novas pandemias, desastres naturais. Talvez seja prudente começar a pensar em maneiras de garantir a sobrevivência contínua da nossa espécie. Dada a condição atual do nosso planeta, é fácil constatar que nossa espécie foi bem-sucedida em sobreviver e chegar ao nosso século. Desenvolvemos tecnologia para nos abrigar, nos alimentar e tornar nosso ambiente mais propício para o nosso convívio. Porém, é fato que todo o nosso conhecimento acumulado por séculos, e toda a herança de sapiência do legado humano pode se perder, caso haja um cataclisma global. Nas palavras de Stephen Hawking, que certa vez disse: "Isso não é ficção científica, é algo garantido pelas leis da física e da probabilidade. Ficar aqui é arriscar ser destruído." Quando Hawking disse isso, ele não quis minimizar a necessidade de mantermos nosso planeta habitável. Toda ação nesse sentido é de fato bem-vinda, mas o pensamento dele era mais no sentido de sobrevivência. Porque por mais que seja prudente cuidarmos da nossa casa, a realidade é cruel, visto que a nossa extinção pode fatalmente ocorrer por meios totalmente alheios à vontade humana. Para ele, estamos colocando todos os ovos na mesma cesta. Mas então, qual o cenário atual? Devemos romper as fronteiras do espaço e levar a humanidade a novos mundos? A possibilidade. Seria muito bom dizer que temos muitas opções, mas não temos. Desde que começamos a mandar sondas para o espaço, fomos percebendo algo meio desolador no nosso sistema solar. Nossos planetas vizinhos são muito inóspitos. Nenhum deles parece poder abrigar vida da forma que conhecemos na Terra. Desta perspectiva, a Terra é para nós como um oásis no meio do deserto. Já sabemos que fora do nosso sistema estelar, muitos planetas demonstram ser habitações promissoras. Contudo, não temos tecnologia para sequer lançar uma sonda para lá. Quem dirá migrar para alguma outra estrela? De modo que temos que usar o que nós temos aqui. Dentre todos os planetas, o mais próximo que temos, no sentido de ambiente habitável, é Marte, o nosso melhor candidato. Nossa nova casa? Estamos falando de um planeta com temperaturas que podem chegar a menos 125 graus Celsius, com uma atmosfera composta basicamente de dióxido de carbono, composição irrespirável para o ser humano. Além do mais, o clima é algo não muito favorável, pois as frequentes tempestades de areia são um risco constante. Sua poeira fina, somada às rajadas de vento, podem destruir equipamentos e estruturas na superfície. A radiação é outro problema quando falamos de sobreviver em Marte, de modo que ela pode ser fatal para uma provável população. Assim sendo, a melhor saída seria estabelecer colônias no subsolo. Água e recursos naturais. Existem resquícios na superfície de Marte de que o planeta já teve água líquida na superfície.
As fendas marcianas, cheias de meandros, se parecem muito com as formações de rios como as que vemos na Terra. No entanto, a realidade atual mostra que, se ainda existe água, ela provavelmente está congelada, ou nos polos, ou em cavidades internas do planeta. Durante um bom tempo, a humanidade teria que produzir seu próprio oxigênio para se manter viva, então, para tal, teríamos que construir equipamentos eficientes para criar uma atmosfera controlada. Outra possibilidade é se utilizar do plantio de alimentos e assim absorver parte do abundante dióxido de carbono da atmosfera, gerando algum oxigênio por meio de fotossíntese. Se queremos sobreviver além de água e oxigênio, precisamos produzir alimentos. Tal possibilidade depende de conseguirmos tornar o solo de Marte um terreno fértil. Contudo, recentemente, foram realizados experimentos com componentes coletados no solo de Marte, e a equipe de cientistas concluiu que algumas dessas substâncias químicas, quando atingidas por raios ultravioletas, criam uma espécie de coquetel tóxico, que, por sua vez, acaba agindo como se fosse um bactericida. Essa combinação pode esterilizar todas as camadas superficiais do solo do planeta, e assim impedir qualquer tipo de fertilização orgânica, e por consequência impedir qualquer cultura vegetal. Então, basicamente, quando artificial, gerenciamento de recursos, e muita adaptação. Mas digamos que essas dificuldades de infraestrutura tenham sido totalmente solucionadas, de modo que tudo o que temos que fazer é exportado uma quantidade substancial de equipamentos durante sua história. Essa quantia é ínfima se considerarmos a distância e a quantidade necessária de carga para iniciar uma colônia em Marte. A melhor estratégia para tal seria, antes de qualquer migração humana, levar toneladas e toneladas de carga com equipamentos e estruturas autônomas, em diversas missões menores que permitissem esse transporte. Não precisamos lembrar que o custo para tais operações seriam os fretes mais caros da história. A expedição humana. A missão tripulada em si já traz uma série de desafios que envolvem vários problemas práticos. São 440 dias de viagem para percorrer os 55 milhões de quilômetros de distância, além do tempo em território marciano. O recorde de tempo em órbita de um ser humano é de Gennady Padalka, que ficou 879 dias no espaço. Tanto tempo viajando, fora de nosso planeta, em um território desconhecido, pode trazer sérios problemas relacionados à saúde mental, como estresse, depressão, ansiedade e outras condições. Astronautas são treinados exaustivamente para sentir menos esses efeitos, mas nunca foi feita uma missão dessa magnitude. Para superar o desafio, cientistas precisam fazer testes e mais testes. Um deles é o Hawaii Space Exploration Analog and Simulation. A ideia? Levar humanos para passar 8 meses isolados perto de um vulcão no Havaí, com condições semelhantes à de Marte. A radiação pode ser contornada em Marte se abrigando no subsolo, porém durante a viagem a exposição a ela será massiva. Câncer, problemas mentais, visão prejudicada. Longe da Terra, a radiação solar pode causar problemas graves, mesmo em um curto período. Uma viagem pelo espaço com duração de 9 meses pode expor uma pessoa a 15 vezes mais radiação do que é permitido para um operário de uma usina nuclear. Como desenvolver uma proteção que impeça essa grande exposição à radiação? Isso é o que os cientistas tentam responder. Especula-se, também, uma viagem mais curta para o planeta vermelho, diminuindo a exposição que chega aos astronautas. Essa é uma das prioridades das pesquisas e um obstáculo que precisa ser superado. Por mais difícil que possa parecer, NASA, SpaceX e as outras agências espaciais estão caminhando as pesquisas no sentido de sanar esses problemas. Mas ao que parece nossa tecnologia ainda precisa de mais tempo para proporcionar um mínimo de segurança para missões bem-sucedidas. Como podemos perceber, existe de fato uma real preocupação com o futuro de nossa espécie e também de nosso planeta. O momento atual é de incerteza quanto às viagens espaciais. Ademais, a humanidade necessitar de uma segunda chance em termos de sobrevivência, esses problemas e dificuldades devem servir para lembrar que ainda devemos permanecer por muito tempo aqui na Terra,
e que é nosso dever preservá-la e mantê-la habitável para gerações futuras levarem a humanidade adiante, seja aqui em nosso planeta, ou nos confins do espaço. Europa. O Velho Mundo. Muitas civilizações estiveram aqui. Além de encontrarmos locais famosos, vários pontos turísticos e muitas regiões exóticas, há também lugares cheios de lendas e histórias contadas desde os povos antigos. Um desses lugares que desperta muita curiosidade e é cheia de misticismo se encontra na Romênia, numa floresta conhecida como Rhoia Basio. Floresta Rhoia, também chamada de Rhoia Basio, é uma floresta situada a oeste da cidade de Cluj-Napoca, que fica próximo ao Museu Etnográfico da Transilvânia. Mas, quais serão os mistérios que se encontram no meio desta região? Por que um círculo se destaca no meio da vegetação, e quase nenhuma planta consegue crescer neste espaço? Por que há tantos relatos de coisas estranhas que aconteceram nesta floresta? E por que ela é considerada uma das mais estranhas e misteriosas do mundo? Rhoia Basio, Romênia. Quais os mistérios deste lugar? Seguir qualquer uma das trilhas presente na mata pode ser assustador. A floresta parece ter saído dos clássicos de terror do cinema. De formas inexplicáveis, muitas árvores de lá, as quais crescem de forma estranha, tortas, quase sempre curvadas para a mesma direção. Relatos de sons estranhos, vozes femininas, gemidos e gritos vindos de longe não são incomuns. Além disso, supostamente muitas figuras estranhas em movimentos são vistos no meio das plantas, ou por vezes luzes estranhas avistadas no céu. Muitas pessoas são movidas pela curiosidade e têm coragem de explorar a área à noite, ou mesmo durante o dia, mas o mais estranho é o relato de algumas dessas pessoas que parecem até perder a noção do tempo ao visitar a região. Elas ficaram na floresta por algumas horas, mas estranhamente alegaram que não conseguiam se lembrar do que haviam visto por lá. Existem muitas lendas sobre o sumiço de gente que entrou neste lugar e nunca mais foi visto. Um dos casos mais famosos é de um pastor que teria adentrado na mata com um rebanho de 200 ovelhas e que depois disso desapareceu. Também podemos citar o caso de uma garotinha de 5 anos, filha de moradores das redondezas, que se afastou de casa enquanto brincava. Ela foi vista pela última vez entrando na floresta. Os residentes locais procuraram a criança por alguns dias, e apesar dos esforços não a encontraram. Apenas alguns anos depois, ela iria aparecer novamente. Relatos apontam que ela saiu da floresta do mesmo jeito de quando entrou, à mesma idade, usando as mesmas roupas, como se nada tivesse acontecido. E assim como ocorrido com diversos outros visitantes, ela também não se recordava de nada. É por causa dessa história que esse lugar é conhecido como o Triângulo das Bermudas romeno. Ao longo de vários séculos, mais de 1000 pessoas desapareceram aqui. Dado todos esses relatos estranhos, e essa reputação de local misterioso, acaba por atrair muitas pessoas de todo o mundo. Místicos, cientistas, estudiosos em ufologia, curiosos e investigadores de fenômenos sobrenaturais. Além de todo o grupo de turistas que procuram guias romenos para vivenciar a aventura, de ter uma experiência diferente. Mas existe um lugar dentro da mata que nem mesmo os moradores locais aceitam ir. Muitos se recusam a guiar os visitantes, que vão por conta própria até esta clareira redonda misteriosa do meio da floresta. Foi neste círculo, entre os anos de 60 e 70, que alguns pesquisadores registraram várias luzes estranhas no céu, e objetos desconhecidos em formato de disco. Também teriam sido detectados grandes níveis de radiação nesta região,
o que interfere no funcionamento de aparelhos eletrônicos, e é talvez o principal motivo que impeça que as plantas consigam crescer nesse local. Há também relatos de que os que ousam ficar nesta formação na escuridão da noite, no meio da floresta, também costumam escutar os ruídos amedrontadores e atordoantes, e que com o tempo começa a se queixar de tonturas, náuseas, ataques de pânico e até perda de consciência. Mas como explicar esses fenômenos? E por que ocorrem lá? Alguns místicos defendem que esse seria um portal para outra dimensão. Observando o passado desse lugar, podemos perceber algumas curiosidades. A primeira menção documentada na história ligada à região de Cluj-Napoca, onde se encontra a floresta, é do século II, quando os romanos conquistaram a antiga terra dos dácios e estabeleceram-na como território. Mas o local só passou a ter uma ocupação de fato a partir da Idade Média, quando sua linha do tempo tornou-se repleta de guerras, saques, invasões, pragas e impérios devastando a região sequencialmente, uns sobre os outros. Algo que infelizmente se tornou comum na Europa Oriental. A região de Cluj-Napoca fez parte do Reino da Hungria durante o século X, sofreu com as invasões mongóis no século XIII. Depois, vieram os turcos e austríacos. No choque entre as potências, surgiu o Principado da Transilvânia, do qual foi capital por mais de 60 anos. No século XX, as disputas de território das guerras mantiveram o legado de devastação. E antes disso tudo, foram encontrados somente no século XX, os túmulos e as casas de um povo do Neolítico de 6.500 anos antes de Cristo, o primeiro sítio arqueológico descoberto na Romênia. Além disso, durante os conflitos da Idade Média, centenas de camponeses teriam sido levados para esta floresta e teriam sido violentamente massacrados por um grupo de invasores. Acredita-se que ocorreu uma espécie de ritual macabro. Eles foram mortos e seus corpos oferecidos em sacrifício. Daí começam as lendas de que as almas desses camponeses assassinados estariam presos nas árvores distorcidas, as quais seriam as responsáveis pelos desaparecimentos e todos os fenômenos relatados em Roiabácio. Vale ressaltar ainda que estamos falando da Romênia, região da famosa Transilvânia, e do castelo do Vlad Tepes. Esta famosa figura é lembrada pela crueldade e brutalidade, e que foi imortalizado na obra de Bram Stoker como o Conde Drácula. Ele foi decapitado pelos turcos em 1476 justamente nesta floresta. Como vimos, há muitos relatos de coisas estranhas nesta região, fazendo de Roiabácio um local cheio de mistérios e lendas, e tem por essa natureza motivos para atrair tanta atenção e curiosidade de pessoas mundo afora. Foi inaugurada às 5h30 da tarde a primeira estação de televisão da América do Sul. Criada no início dos anos 20, a TV chegou e revolucionou o mundo, oferecendo imagem e áudio de uma forma que atraiu o público com seu movimento midiático e seu formato inovador. Ao mesmo tempo em que a nova mídia do século XX passava a fazer parte da vida das pessoas, ela trazia uma perspectiva nova de enxergar o mundo sem sair de casa. Durante décadas o mundo viu através dela, e acompanhou coisas que aconteciam nos cantos mais dispersos do planeta. Acontecimentos esportivos, shows musicais, notícias e até guerras. Agora, no século XXI, os grandes conglomerados de mídia erguidos fortemente no século anterior, através da TV, rádio e cinema, migram em massa para a internet, mais precisamente para o streaming, o que parece evidenciar cada vez mais que a TV tradicional, como modelo de negócio, vem em processo de declínio. Televisão. É o fim da velha mídia.
A resposta para essa questão não é assim tão simples. E por que essa pergunta é tão importante para entender o nosso momento atual? Uma coisa que podemos dar como certa é que o formato da TV tradicional já é considerado obsoleto por muitos. Foi-se o tempo em que aguardávamos a semana inteira para assistir um novo episódio da nossa série favorita. Não estamos mais no tempo em que esperávamos chegar à noite, para em família, sintonizarmos no telejornal para saber o que se passou no mundo nas últimas 24 horas. Já foi-se o tempo também em que éramos interrompidos por propagandas entre um bloco e outro do nosso entretenimento. Chega a ser estranho imaginar esse cenário no mundo atual, mas ele já existiu. Um cenário onde dependíamos de alguns poucos agentes para que a informação chegasse até nós. Mais do que um modelo de negócio, ele diz muito mais a respeito do nosso tempo e de nossos costumes do que aparenta. Mas o que está causando o declínio dessa mídia que outrora foi protagonista dos meios de comunicação e que hoje vem sendo deixada de lado? Existem uma série de fatores que colaboram para este declínio. Tecnologia. A internet surgiu como um projeto de comunicação militar entre universidades. Demorou algumas décadas para se tornar acessível ao grande público, e mais algum tempo até começar a disputar espaço com a TV. Conforme a tecnologia avançava nos anos 80 e 90, e a informática começava a entrar nos lares das pessoas, tudo indicava que estávamos caminhando para um mundo cada vez mais interativo. Em resposta a esses novos tempos, a TV digital chegou prometendo ser uma mídia renovada com muitos aspectos que são nativos da internet: interatividade, compras online e melhor aproveitamento da programação. No entanto, na prática, ela acabou oferecendo poucas inovações além de uma imagem de melhor qualidade. Ao passo que a internet pôs à prova a tendência do bom o bastante, que, mesmo com qualidade baixa e dificuldade de acesso, pelo menos em seu início, parecia atender melhor a demanda de muitas pessoas que já estavam cansadas do formato da TV tradicional. Afinal, nos primeiros anos de banda larga, pouco importava assistir um vídeo ou de imagem ruim no YouTube, se você pudesse estar vendo algo que era realmente interessante, e que, provavelmente nunca ia ter espaço na TV. Com o passar do tempo e à medida que os até então novatos produtores de conteúdo na internet foram se aprimorando e ganhando público, as atrações da TV, ainda que superiores, foram aos poucos se tornando menos interessantes. E depois da entrada das grandes redes de streaming como Amazon, Netflix e Disney, somado também à portabilidade e presença total em dispositivos móveis, nem a TV por assinatura está suportando mais manter os velhos moldes. Identidade com o público. Quando assistíamos um programa de TV, nós buscávamos algo que nos é de interesse comum naquela mídia. Acontece que a TV concentra sua produção baseada num público médio, que nem sempre está de acordo com os nossos interesses. E como não podemos escolher o que veremos a seguir, isto acaba tornando as possibilidades de entretenimento mais restritas. Historicamente, na internet, mesmo antes do advento dos portais de vídeo, era comum a aglutinação de pessoas com interesses específicos, dessa forma, tornando o consumo de informação algo muito mais dirigido. Com o passar dos anos, após o surgimento do YouTube, Dailymotion, Vimeo e outras plataformas, muitas pessoas com grande habilidade podiam demonstrar seu talento em comunicação e ter seu espaço e reconhecimento do público, algo que anos antes era inacessível e difícil. Essas plataformas primárias de acesso grátis serviram para abrir espaço e impulsionar os que viriam a ser os grandes portais de conteúdo pago de streaming. Inclusive, até hoje existe uma simbiose entre essas plataformas através da divulgação de trailers e resenhas de filmes e séries. Além disso, os blogs e vlogs permitiram às pessoas compartilharem um pouco da vida de forma mais real, o que gera mais interesse e engajamento com o público geral. Esse fenômeno de consumo dos blogs pessoais também ajuda a explicar por que muitas emissoras de TV ainda conseguem uma certa audiência com seus reality shows. A centralização. Como citamos anteriormente,
Tudo que tínhamos na televisão no que tange a programação e informações dependiam do crivo e veiculação de poucas empresas. Se uma pauta por algum motivo não pudesse ser abordada, ou alguma coisa fosse cortada, o público não teria essa informação. Agora o que acontece é que temos muito mais do que uma meia dúzia de opções de fontes. A mídia é muito mais independente. Diferentes especialistas podem comentar um determinado fato. Pessoas comuns podem expor suas experiências de modo que isto, pelo menos em teoria, possibilita termos uma percepção mais embasada de algum acontecimento. Além disso, é muito mais comum surgirem novos portais de conteúdo, permitindo assim termos novas abordagens sobre determinados temas. A degradação de conteúdo. Apesar do valor de produção da TV ser muito alto, ele não necessariamente seria classificado como um conteúdo de qualidade por todos. A TV aberta passou por altos e baixos com conteúdos apelativos e de teor altamente questionável, o que não deve ser tratado como argumento para desqualificar a televisão por si, mas o principal é que nem todos acham construtivo o consumo de certos conteúdos veiculados tanto na TV ou mesmo na web. Mas o fato é que quando o espectador tem o poder de filtrar o material antes de consumir, fica difícil aceitar um modelo onde a empresa te empurra conteúdo para consumo de forma unilateral. A televisão foi um dos meios de comunicação mais popular no mundo. Apesar de ainda ter sua relevância, essa forma de consumo midiático vai se tornando cada vez menos importante a cada década. A mudança de foco das empresas de comunicação saindo das emissoras de TV para os serviços de streaming tornam isso mais evidente. Os novos tempos e as novas possibilidades de obter conteúdo mudaram o paradigma não só da televisão, mas de todos os conglomerados de mídia. O Caribe é um sonho de viagem para muitos. Esta região é cheia de praias e atrações exóticas, areias brancas e finas, céu azul e coqueiros para completar um cenário em um mar de cor única. E quando falamos na região caribenha, a primeira imagem que temos em mente é exatamente esse conjunto de ilhas paradisíacas. Já se imaginou conhecendo algumas dessas ilhas? E você sabia que é possível viajar por algumas delas apenas de carro, passando de ilha em ilha, em cima de pontes sobre o mar? Bem, essa região, apesar de não ser considerado Caribe, está muito próximo dele, e é às vezes mencionado como Caribe dos Estados Unidos. E fica ao sul do estado da Flórida, e é conhecido como Florida Keys. Florida Keys, o Caribe americano. Para conhecer este arquipélago, você não precisará de um barco ou mesmo de um navio. Isso mesmo, tudo o que você precisa é seguir a rota sul da estrada US-1. Essa rota faz uma grande ligação de norte a sul da costa leste americana. Mas para chegarmos até as ilhas iremos partir de Florida City, no estado da Flórida. De lá seguiremos sentido sul pela US-1 até as Florida Keys. As Florida Keys são um arquipélago composto por aproximadamente 1.700 ilhas, que entram pelo Atlântico no Mar do Caribe. O arquipélago fica a cerca de 25 quilômetros a sudeste de Miami, no ponto mais ao sul da península. As ilhas estão localizadas ao longo do Estreito da Flórida,
dividindo o Oceano Atlântico ao leste, do Golfo do México que fica a oeste. Além de estarem num mar em tons de azul magníficos, as principais ilhas desta região são interligadas por uma única estrada com 161 quilômetros de extensão e 42 pontes. Trata-se da Overseas Highway, que proporciona uma das mais deslumbrantes viagens de carro. Segundo muitos turistas, a viagem é extremamente agradável, e a pista é estreita em muitos trechos, e o fato de estar cercado de água pode fazer parecer que você está dirigindo com um barco sobre o oceano. Essa rodovia foi construída em 1938, ao longo do percurso de uma antiga estrada de ferro, a qual anos antes foi destruída por um furacão. Durante o trajeto entre duas destas ilhas, Marathon e Big Pine, encontramos a 7 Miles Bridge, uma ponte de 11 quilômetros totalmente construída sobre o oceano. Erguida no meio a uma bela paisagem, rodeada por águas de cor esmeralda e turquesa, a ponte 7 Miles não é famosa só por suas aparições no cinema, mas sim pelo que a sua construção representou para a engenharia. Além disso, esse arquipélago tem ilhas habitadas, onde de todas, a mais famosa e a última do nosso trajeto é a Key West, que curiosamente fica próximo a Cuba, cerca de 150 quilômetros de distância, e tem também ilhas desabitadas, sendo a mais exótica a Dry Tortugas, que cedia um parque nacional. E qual a origem do nome Key West? Diz a lenda que está ligado à origem da palavra Key, a qual, em inglês, quer dizer chave. Vem da palavra espanhola caio, que quer dizer pequena ilha. Esta região era habitada pelos povos primitivos Calusa, até a chegada do conquistador Juan Ponce de León, em 1521, que batizou uma das ilhas, na ponta do arquipélago, de Caiueso, ou Ilha dos Ossos, já que a pequena ilha era usada para depositar ossos de nativos mortos. Um fato interessante de Key West é que ela também é conhecida como The Conch Republic. A história diz que numa determinada ocasião, estaria acontecendo uma patrulha muito ostensiva na Overseas Highway, tudo com o intuito de barrar movimentação de imigrantes. E, como forma de protesto, em 23 de abril de 1982, Key West declarou independência dos Estados Unidos, se autodenominando The Conch Republic, em homenagem ao conch, nome em inglês de um molusco gigante, considerado uma iguaria no Caribe. Key West, a mais famosa das ilhas, tem características muito peculiares. Os habitantes de lá adotam um estilo de vida muito mais próximo do que se vê nas regiões do Caribe, em vez do que se espera do estilo de vida norte-americano. Apesar de estar localizada no Golfo do México, a Key West não é o lugar ideal quando o assunto são praias. Por ser um lugar pequeno e superpovoado, a maioria dos trechos de areia da ilha pertencem a resorts, e as poucas praias públicas restantes sofrem com um problema relacionado a excesso de algas marinhas. Outra curiosidade é que, antes da Revolução Cubana em 1959, Key West tinha conexões diárias por vias aéreas e marítimas com a capital Havana, mas, devido aos atritos políticos, todas foram proibidas depois do embargo econômico americano. Alguns dizem que de alguns pontos da ilha é possível ver uma parte de Cuba, mas apesar das persistentes lendas locais e dos ocasionais contos aos turistas, você não consegue ver as luzes noturnas de Havana, de Key West. A Florida Keys é uma região turística fenomenal. Toda a história que envolve este lugar, somada à beleza e à peculiaridade do arquipélago, faz dele um local cheio de diversidade e beleza que merece ser conhecido.